Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 18º domingo do tempo comum fala de, no mínimo, 2 pecados capitais. Vocês sabem o que são os pecados capitais, né? Sim ou não? Quantos são? Achei que não sabia. A primeira leitura fala de um deles, a vaidade, também chamada vanglória. E o Evangelho fala de outro pecado capital, que é a ganância ou a avareza. Então a liturgia da palavra está girando em torno desta questão do quê? Da questão do mundo e da questão com a nossa relação, nosso relacionamento com as coisas criadas, com os bens materiais. Tudo que existe, né, a criação, a natureza, foi criado por Deus, para que nós pudéssemos viver, usufruir a água, o sol, a terra, as plantações, os animais, muitos deles em alimento. E Deus é bom e perfeito naquilo que faz. Só que tem um porém. O pecado original veio e desregulou a engrenagem da criação de Deus que era perfeita. Então, aquilo que era para ser fonte de bênção, de graça e de felicidade para o homem, se não for vivido no plano de Deus, se torna fonte de desgraça, fonte de morte, fonte de destruição e fonte de condenação. Eu posso me relacionar com os bens materiais e fazer deles meio para que eu chegue a Deus e leve para Deus muitos comigo. Mas eu posso me relacionar com os bens materiais, me tornando escravo deles, do dinheiro, do ter, do querer cada vez mais, a ponto de me destruir as pessoas ao meu redor e cavar, né, como diz no popular, a própria sepultura. Então veja, meus irmãos, o mais maravilhoso é quando a palavra de Deus joga a luz sobre essas realidades. Porque às vezes as pessoas pensam assim, lá vem o padre falar contra dinheiro, falar contra bens materiais. Por que os padres da igreja católica é tudo assim? Parece que não gosta, que a gente tem que ser mendigo. Lá na igreja tal, lá na igreja da minha prima, na igreja de não sei quem. Lá eles falam bem de dinheiro, eles gostam, eles ensinam o povo que tem que ser rico, que tem que ganhar muito dinheiro, que se você não for muito rico, você é um amaldiçoado. Alguma coisa está errada aí, que a sua vida não está dando certo. É a teologia da prosperidade, né? Que ilude muita gente. E quem está no desespero é um prato cheio para cair na conversa desses homens da cobra modernos, né? Vocês não são do tempo do homem da cobra? Alguém aqui é do tempo do homem da cobra? A senhora? Não tem cara. Não tem cara. Eu sou. Lá em Barbosa passava o homem da cobra. O homem da cobra era a gente fala, lá em Rio de Janeiro fala biscate, né? Que vende coisas. E então ele fica com aquelas muamba, que é a Brasília velha, chegava lá na cidade, na praça ele montava. Era um círculo assim, né? Cheio de caixas, de coisas. E aí dentro de uma mala, era uma mala furada, tinha uma cobra de verdade. E tinha a hora do show que ele soltava a cobra.
Ele mostrava a cobra. E o povo tudo ali em volta. Meu Deus, meu Deus. E falava, e falava. E depois tudo para o quê? Para vender a banha da baleia, não sei do que curava tudo quanto há. Todo mundo comprava. Isso quer dizer, isso é uma técnica, né? É um marketing. Quer dizer, uma coisa, a gente acha que marketing é coisa assim moderna. Mas já vem dos ciganos, desse povo aí. Para dizer o que, meus irmãos? A gente não pode querer viver de ilusão. A gente não pode querer viver de soluções mágicas para problemas que são complexos. A gente não pode querer colher uma grande colheita se a gente não sofreu, se a gente não fez por onde, no processo da semeadura. Porque o semear são as lágrimas. Quem semeia entre lágrimas ceifará com alegria. Saindo de tristeza sairão, voltando de alegria, carregando os seus feixes, virão celebrando. E as pessoas querem se iludir, achando que tem um caminho mais fácil para se dar bem na vida. E apanham, perdem, e às vezes quanto custa a pessoa aprender que o caminho está aí, mas você precisa fazê-lo. E é no dia a dia, e é no sacrifício, e é no esforço, e é na luta. Veja esse homem da parábola do Evangelho. Um jovem chegou lá, né? Senhor, decide a herança aqui entre eu e meu irmão. Quer dizer, um assunto financeiro. Jesus olhou para ele e falou: mas quem que disse que eu devo resolver esse tipo de coisa? E aí Jesus aproveita o assunto para falar do que é o verdadeiro valor para Deus. Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. O mundo prega isso aqui, que a felicidade, que a vida do homem consiste na abundância de bens. Agora, ou você acredita no que o mundo te ensina, ou você acredita na palavra de Jesus. Aqui é água e óleo. Não dá para acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Nós acreditamos na palavra de Jesus, porque Ele tem palavra de vida eterna. A vida do homem não consiste na abundância de bens. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Vai dizer Jesus no final do Evangelho: aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus, às vezes é o pior dos miseráveis. Quanta gente em busca do ter perde os seus valores, perde a sua dignidade, perde a fé, perde a família, perde os amigos. Eu quero ter, mas a que preço? E esse ter que muitas vezes vai ser fonte de sofrimento, porque a pessoa passa a viver escrava disso. A preocupação: eu não posso perder, eu tenho que ganhar mais e os ladrões, mais e os assaltos, e se fizerem, tentarem alguma coisa contra a minha família, e a pessoa vai vivendo dentro de uma situação que vai esmagá-la cada vez mais. Será que vale a pena?
Essa é a ilusão que o mundo tenta nos vender, e quantos, infelizmente, se deixam levar por isso. E Jesus nos propõe um caminho melhor, mais elevado, mais superior. Segunda leitura: buscai as coisas do alto, aonde estão as verdadeiras alegrias. Meus irmãos, isso aqui tudo vai passar. Pode você juntar o que você juntar, seu caixão não vai ter gaveta. Às vezes é duro a gente ouvir essa realidade, mas é a verdade. E o que a gente leva? Qual é a nossa bagagem? O que a gente vai apresentar quando chegar lá? Tem gente que não vai apresentar nada porque não construiu nada de elevado, de superior, de sublime, dos bens eternos na sua alma. É justo trabalharmos, é justo desejarmos ter uma casa boa para a família, é justo desejarmos um passeio, coisas, um conforto para a família. Não é errado, não é pecado. Mas na vida precisamos ter um limite, precisamos ter uma hierarquia. Porque senão essas coisas se tornam um Deus na nossa vida. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Servir-se do dinheiro para gerar o bem, ok. Servir ao dinheiro, ou seja, me tornar escravo, servo do dinheiro, é fonte de ruína, escravidão. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê a sua graça, para sabermos na nossa vida, termos esse olhar mais cristão. Esse homem, que belo problema, né? Que belo problema. Qual que era o problema dele? Que ele ficou tão rico que não tinha onde guardar. Ô problemão! Ah, não vou nem dormir, vou cair em depressão. Ele não poderia falar: bom, eu já tenho o suficiente, eu vou dedicar minha vida mais então às pessoas que eu amo, eu vou ajudar em um projeto social que promova as pessoas, as crianças. Ele poderia, não ia faltar, mas não. Mas vou destruir meus celeiros, vou construir maiores, vou guardar tudo, para que eu possa dizer para mim mesmo: come, bebe, aproveita. Eu, veja só, tudo era só eu para ele. Espécie de idolatria de si mesmo. Ele virou o Deus de si mesmo. Louco. Ainda hoje vão levar a tua vida. E o que é que fica? Os celeiros abarrotados de sonhos, de projetos, de ambições que não vão se concretizar. A música do Frei Gilson diz assim: deixa Deus sonhar em ti. A gente canta, que beleza! Ai, padre, eu adoro essa música. Deixa Deus sonhar em ti, não é? Não tenhas medo. É bonito cantar, mas o difícil é viver essa música. Vocês acham que é fácil? Deixa Deus, os sonhos de Deus. A gente não quer os sonhos de Deus para a nossa vida. A gente quer os nossos. A gente não quer realizar os sonhos de Deus para nós. A gente quer que Deus realize os nossos sonhos, os nossos projetos. E quantas vezes Deus vem, ó, dá uma quebradinha nas nossas pernas. Deus não existe. Que Deus é esse?
que não realiza o meu sonho, o meu projeto. E quantas vezes Deus faz isso por amor, que Ele sabe que o teu sonho, que o teu projeto vai te levar para o buraco, vai te levar para a condenação, vai te levar para se afastar dEle. Deus te ama, filho, Ele sabe o que é melhor para você. Por isso tem um momento na vida que a gente tem que chegar e dizer: Senhor, quantas vezes eu quis acreditar mais em mim mesmo e me dei tão mal. Quantas vezes eu quis que o Senhor realizasse os meus caprichos, os meus projetos, os meus sonhos. E hoje eu vejo que eles só me trouxeram sofrimento, decepção, frustração. Por isso eu quero hoje, Senhor, poder dizer que se façam os teus sonhos em minha vida, que se realize os teus projetos em minha vida. Não é fácil, filhos. Eu estou aqui hoje porque eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu fazia faculdade, tantas coisas que eu queria ser nessa vida, mas chegou um momento que Deus falou para mim: deixa eu sonhar em ti, deixa eu sonhar em você, e você tem que ter a força para jogar tudo para cima. Eu aceito, eu aceito. Foi fácil? Nada é fácil nessa vida, nada nas coisas de Deus é fácil. Nada nas coisas de Deus é de graça. A tua salvação custou a vida desse homem aqui. Nada é fácil. Mas eu digo com todas as letras: valeu a pena. Cada dia vivido, cada lágrima derramada, cada alegria vivida. Porque um dia Deus sonhou que eu falaria a muitas pessoas, que eu levaria a palavra de Deus, que eu evangelizaria, mas eu não imagina, jamais imaginei isso, mas Ele foi mais além. Mas você precisa confiar e se entregar. Por isso eu te convido a dar esse passo na fé, naquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Nem todo mundo, claro, é chamado a ser sacerdote, a ser religioso, mas dentro do teu chamado, seja generoso com Deus, seja generosa com Deus.